Pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, pessoal, um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui no nosso programa Nossa Herança Batista. Vocês sabem que nós sempre começamos aqui o programa com os preparativos, né? Então, vocês, por favor, me deem um retorno, como é que está chegando o nosso sinal, como é que está o nosso áudio, como é que está a imagem. Eu preciso que vocês me deem esse retorno para que a gente possa começar o nosso programa sabendo que as coisas estão funcionando muito bem. Tá bom? Então, dê um retorno aí, por favor, de como é que está chegando aí essa transmissão de hoje, do programa Nossa Herança Batista. O pessoal já está entrando aqui no nosso chat, então parece que as coisas estão boas, né? Parece que as coisas estão certinho aí. Hoje o nosso programa é um programa diferente. Nós não vamos ter os 4 blocos do nosso programa, como normalmente nós fazemos todas as segundas-feiras. A começar pelo horário. Você percebe que o nosso programa começa às 20h30, mas hoje, segunda-feira, vamos estar começando às 19h30. O nosso convidado especial do programa dessa noite, o pastor Jonas Madureira, já vai estar conosco aqui na nossa sala, no nosso estúdio, e vai participar de uma conversa muito boa, com um tema muito bom, tá certo? Então, pessoal, antes de mais nada, gente, eu peço que você copie o link do nosso canal no YouTube, leve para suas redes sociais, coloca no WhatsApp, chame os seus amigos, chame os seus irmãos da igreja, chame os seus pastores, os seminaristas, coloque no grupo da sua família, chame as pessoas para assistir esse programa. Estamos tratando hoje de um tema muito bom, a tradição confessional dos batistas. É comum ouvirmos as pessoas falando por aí que os batistas eles não têm confissões de fé, nunca tiveram confissão de fé. Mas nós vamos conversar hoje exatamente sobre esse tema, que para muita gente é polêmico, mas na verdade é um tema simples de ser discutido, porque ele é muito facilmente comprovado. A história está aí, a documentação está aí para nos mostrar essa temática. Mas vamos falar também de outras coisas também bem interessantes aqui nessa live de hoje, tá bom? Então, a live hoje vai ser inteiramente uma conversa com o pastor Jonas Madureira. Já ele vai entrar aqui conosco, tá? Olha, põe o link no seu WhatsApp, convide as pessoas para estar presente aqui conosco na nossa live, chame os seus amigos, chame os irmãos da igreja, chame as pessoas que você quer que participe, que assista essa live. Aproveita, se você tem alguma pergunta para fazer ao pastor Jonas Madureira nessa noite, aproveita, coloca a sua pergunta aqui no nosso chat, que eu vou fazer o possível para levar essa pergunta até o Jonas, tá? Se o nosso tempo permitir, se as coisas fluírem bem e o tempo for favorável essa noite, a gente vai levar essas perguntas para o professor e pastor Jonas Madureira. Pessoal, antes de mais nada, vamos começar o programa de hoje, como sempre fazemos, ouvindo Castelo Forte, o hino da Reforma Protestante. Castelo Forte, o hino que foi cantado por Martinho Lutero e por muitas igrejas na época da Reforma Protestante. Então, vamos ouvir Castelo Forte todos juntos aqui comigo. Vocês vão me dando feedback do áudio aí, por favor, pessoal. Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Iguais não há na terra.
venceu na cruz, Senhor dos altos céus, descendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Coronas de defesa, espelhos de beleza, família responder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará certeza. Então tá aí, pessoal. Vocês ouvindo mais uma vez Castelo Forte, esse hino de Lutero, pessoal. O exercício que vocês têm hoje é estudar cada estrofe desse hino, parar, analisar, observar com muita atenção, porque o que Lutero apresenta nesse hino é a vitória de Jesus Cristo, nosso Castelo Forte, sobre Satanás. Então, é um hino que apresenta uma jornada vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o diabo, o arqui-inimigo de Deus e o nosso inimigo também. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Herança Batista. Este é um programa do CHTB Marcos Paixão. Mais uma vez, é um grande prazer receber todos vocês conosco nessa live muito especial de hoje com o pastor Jonas Madureira. Vou já chamar o Jonas, ele já está aqui comigo, e eu vou já chamá-lo para participar aqui conosco dessa conversa que promete ser muito boa, pessoal. Uma conversa realmente muito boa. Eu sei que hoje vocês não querem nada comigo, vocês querem falar com o Jonas Madureira. Então, vamos colocar o Jonas aqui no ar, pessoal. Deem aí o boa noite para o pastor Jonas Madureira, que está entrando aqui conosco agora. Boa noite, Jonas. Boa noite, Marcos. Muito bom estar aqui com você, com aqueles que têm acompanhado o seu trabalho. Enorme alegria, meu irmão. Finalmente a gente conseguiu encontrar um tempinho para conversar. É verdade, Jonas. O Jonas está dizendo isso porque desde antes de novembro, nós estávamos nos programando para nos encontrarmos, e em novembro tivemos ali a primeira etapa do Seminário Batista Confessional do Brasil, em São Paulo, e eu tinha agendado com ele de fazer uma visita na segunda-feira. O Jonas foi um dos nossos convidados para estar presente. Infelizmente, a agenda lotada não pôde comparecer ali trazendo uma palavra na inauguração do seminário. Mas está devendo, viu, Jonas? Olha... Isso mesmo. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre o Jonas Madureira, antes da gente começar aqui a nossa conversa. O Jonas Madureira, ele é pastor da Igreja Batista da Palavra, em São Paulo, mas ele tem um trabalho que já vem de muitos anos, tá? Eu vou ler um pouquinho do currículo do Jonas, é muito extenso, isso aqui está um resumo da sua biografia, do seu currículo. Então, ele é bacharel em teologia pelo Bethel Brasileiro e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
é bacharel e mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e doutor em filosofia pela USP, na Universidade de São Paulo, e também pela Universidade de Colônia, na Alemanha. Então, Jonas tem aí um conhecimento de filosofia também muito profundo. As pessoas às vezes olham para o Jonas como teólogo Jonas, mas a teologia está muito aliada da filosofia, e o Jonas é doutor em filosofia também. Ele é professor de sistemática, teologia sistemática, filosofia e hermenêutica nos seminários Martin Butzer e Servo de Cristo, e autor de Filosofia, o volume do curso da editora Vida Nova de Teologia Básica, e é pastor da Igreja Batista da Palavra. Agora, além desse livro aqui, o Jonas tem mais 3 obras, as mais recentes publicações dele, né? Essa obra aqui, que vocês devem já ter lido, com certeza, a obra Inteligência Humilhada. Esse livro, até hoje, as pessoas têm falado bastante, têm comentado, têm marcado. O pessoal que está ligado aí nas redes sociais, no Instagram, vai vendo todo mundo comentando, colocando um trechinho do livro. E ele lançou outras obras importantes, além de Inteligência Humilhada. Ele também é o autor de O Custo do Discipulado. Esse livro está no meu Kindle aqui, não tenho ele ainda em papel. E lançou recentemente uma obra sobre Tomás de Aquino. Ele escreveu o livro Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, que é um trabalho acadêmico do Jonas nessa área. Jonas, eu só queria te perguntar sobre os teus livros uma coisa, que antes da gente entrar no assunto da live. Você escreveu sobre Tomás de Aquino, mas outro dia eu ouvi você falando que a sua grande referência na filosofia, no pensamento, na intelectualidade, não é o Tomás de Aquino, é Santo Agostinho. Então, comenta um pouco sobre isso com a gente. Isso é bastante curioso, né? Aliás, acho que tem até uma situação curiosa, né? Eu sempre digo para os alunos, né? Hoje, o que a gente tem em português, a melhor introdução que a gente tem em português de Santo Agostinho é de um tomista chamado Etienne Gilson. Então, eu acho que há sempre de alguma forma, um olhar para Agostinho como uma inspiração, né? Seja se alguém estuda Tomás de Aquino, se alguém estuda Lutero, se alguém estuda Calvino, se alguém estuda qualquer teólogo que seja, não importa qual seja a linha, desde que seja uma linha, desde que seja um contexto em que a grande tradição da igreja fale forte, não tem como passar a largo de Agostinho, né? Eu acho que ele acaba não só colocando as coisas num bom tom, como boa parte da história da igreja ocidental, principalmente a história do pensamento cristão ocidental, perderia muito se nós tirássemos Agostinho e a influência dele na Idade Média, por exemplo. Aquela passagem da Antiguidade tardia até século XII, XIII, é dominada por Agostinho, né? 13 em diante a gente já vê que muda um pouquinho. Mas até o 11, 12 ali, Agostinho está sempre conduzindo, e não é à toa. Eu acho que ele tem inúmeros aspectos importantes, e eu acho que um deles é a recuperação, sobretudo, da palavra, das escrituras, como sendo a fonte onde o teólogo nasce, onde aquele que serve a igreja nasce. Então, acho que tudo isso reverbera muito, sobretudo para quem vive no contexto protestante, sobretudo de tradição reformada. Todas as vezes que a palavra, as escrituras, elas saltam aos olhos, a nossa tradição fala bem forte, isso acaba deixando a gente mais próximo de Agostinho, né? Aliás, Calvino já dizia, né? Agustinus totus noster est. Agostinho é todinho nosso. Jonas, se for para indicar um livro do Agostinho, Santo Agostinho, que livro você indicaria em português? Eu acho que tem que começar pelas Confissões mesmo. Eu acho que ali é o melhor lugar para começar a ler as obras de Agostinho, né? Ali você vai encontrar teologia, você vai encontrar devoção, você vai encontrar filosofia, você vai encontrar apologética, você vai encontrar dogmática, né? Tá tudo ali, antropologia, você vai encontrar muita coisa, e é tudo numa oração só, do começo ao fim. Então é muita devoção e teologia junto. Então acho que é o melhor
A melhor porta de entrada para ler Agostinho é, sem dúvida, as Confissões. Eu não consigo ver outra obra que seja mais propícia para quem vai começar do que a própria obra que é a obra de maturidade, né? Já está com seus 50 e poucos anos de idade, né? Já é o bispo de Hipona, já tem uma reputação, né? Então, acho que é a melhor porta de obra entrada. recomendada, não é? Com certeza. Agora, Jonas, você percebe que no Brasil está acontecendo algo interessante. As pessoas estão começando a buscar mais a leitura dos clássicos, a leitura mais rebuscada, mais intelectualizada, que abre a mente de fato, né? Você considera esse mergulho dos brasileiros, especialmente a igreja, né? Muitos estudantes cristãos, muitos pastores, muitos seminaristas, pessoas leigas também, muita gente tem buscado estudar Tomás de Aquino, Agostinho, etc. Você atribui a quê essa busca, esse interesse renovado? Eu não sei nem se é uma volta ou é um descobrimento de fato. No Brasil, me parece muito mais um descobrimento do que um retorno a esses homens. Uhum. Acho que tem de tudo um pouquinho, né? Acho que é descobrimento, eu acho que também é a fragilidade do pensamento contemporâneo não enraizado, que não passou pelo teste do tempo. As pessoas elas vão construir, mas elas só vão morar nas casas onde elas constroem que tem fundamento. Ninguém vai construir uma casa que pode matar a si mesmo e os seus, assim, de maneira aberta, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma angústia. Então, por isso que eu acho que hoje a gente experimenta uma frustração pela, às vezes, incipiência das produções teológicas, porque aí você vai lendo, é impressionante, e quem conhece um pouquinho da história da tradição cristã e começa a estudar, aí você vê os caras escrevendo coisas novas hoje, e você fala assim, puxa, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Aí você vai ver um Máximos Confessor já dizia tanta coisa que está ali que você fala, puxa vida, um Pedro Lombardo vai dizer muito mais coisas do que a gente poderia imaginar sobre o credo, não é? Então a gente vai encontrar entre os grandes, não é, aquilo que o João de Salisbúria, não é, remetendo a Chartres, né? A ideia de que é nos ombros dos gigantes que a gente consegue enxergar além, né? Então, a ideia de que ninguém constrói a teologia sobre seus próprios pensamentos e ideias, né? As pessoas elas querem construir um pensamento e uma teologia sem dialogar com a história, isso é muito complicado. É por isso que a gente encontra uma espécie de busca pela história, não é? Uma busca pela tradição, porque as pessoas, de alguma forma, elas querem se perguntar de onde elas vieram. Chega uma hora em que elas fazem a pergunta, poxa, será que então tudo começou quando eu descobri o Evangelho? Claro que não, muito antes da gente descobrir o Evangelho, muita coisa já estava rolando. Não é? A gente precisa se reiterar do que estava acontecendo. Então, existe uma certa arrogância que é um desprezo pela tradição e que facilmente, com o tempo, ela perde a sua razão de ser, justamente porque a gente vive questões últimas, basta enfrentar o problema do mal, basta enfrentar uma oração não respondida, basta enfrentar uma contradição bíblica, que aí não adianta, não é? Não adianta as teologias de baixo custo, né? Nanoteologia, teologia de terceira, não vai segurar ninguém, não vai alimentar ninguém, não é placebo, não vai resolver. Então, a gente vai precisar de uma teologia mais robusta, vai precisar de uma teologia que realmente possa atender e não é resolver meramente as questões, é nos fazer enxergar a grandeza da obra de Deus. Porque uma teologia ruim, ela tira a beleza de Deus, ela rouba a beleza de Deus, e por isso ela é pequena, ela é nanica, porque ela rouba do ser humano a possibilidade de ele enxergar a grandeza de Deus, seja ele um crente professo, seja ele um ímpio. Uma pequena teologia, uma teologia pequena no sentido de nanica, de sórdida, enviesada, ela não faz mal só para crente, não. É verdade. Jonas, para a gente sair
desse início aqui, porque isso aqui é a introdução do programa, né? E a gente tem que aproveitar aqui o filósofo também, o doutor em filosofia, que está aqui conosco. Muita gente tem criticado, talvez isso seja até, já tenha chegado até você de maneira até mais forte do que o que chegou para nós aqui nessa região do Brasil, mas muita gente da igreja evangélica tem criticado esse interesse da igreja em estudar homens como Tomás de Aquino pelo fato de ser um teólogo católico romano, né? Qual é a resposta que você dá às pessoas que têm pensado assim? Olha, elas não conhecem a história, não conhecem a tradição. É só ler, por exemplo, se está dentro do contexto reformado, é só ler Calvino, né? Calvino indica várias passagens ali da Suma de Teologia para estudar. Né? Eu acho que é uma visão muito tacanha da teologia, né? Você tentar estudar teologia e deixar de lado um Agostinho e do outro lado um Tomás de Aquino é você não fazer o dever de casa. Entende? Você não pode... Se você quer estudar teologia para valer, você não pode desprezar o que esses homens escreveram. E tem muita gente, Marcos, que conhece o Tomás de Aquino, no caso, como você colocou o Tomás, que conhece o Tomás de Aquino de orelhada, entende? Aí fala umas coisas que você fala assim, puxa vida, além de não ser verdade, depõe contra justamente a nossa tradição, porque ao falar em verdade sobre a teologia de Tomás de Aquino, invalida o que vai falar sobre a sua própria teologia. Mas se você não tem cuidado para lidar com o que um teólogo realmente disse, não foi em fonte primária, ouviu de um ou de outro, mas não foi lá pesquisar, é complicado, é muito complicado. E não tem jeito, Tomás de Aquino, ele é incontornável. Não é? Você é como Calvino, é incontornável. Não é? Você vai estudar a teologia, você não pode desprezar, você não pode desconsiderar a contribuição que fizeram. Tem gente que até hoje não consegue perceber a grande contribuição que, inclusive, Tomás de Aquino tem para a tradição reformada, isso é inegável. Então, isso é uma questão de equilibrar as forças. Não é? Às vezes, Marcos, eu tenho a impressão que é medo. Não é? É o medo, e acho que por uma razão talvez até compreensível, mas não aceitável, não é? Que às vezes, em face de um neotomismo mais apologético, né, que tenta, de alguma forma, fazer uma defesa da fé mais evangelizadora de protestantes. Então, Tomás de Aquino sendo usado para evangelizar protestantes, né? Então, muitos acabam ficando com medo e aí acabam, né, fazendo leituras, às vezes, muito rasteiras, mas a grandeza do pensamento de Tomás para o intelecto, para o entendimento do que significa a teologia, o conhecimento de Deus, é de uma contribuição tão, tão, tão enorme que é para ruborizar qualquer um que diga que Tomás de Aquino não presta para nada, não deve ser usado, nem ser lido, né, por protestantes, em especial por reformados. É complicado, eu acho que todas as vezes que você se posiciona de uma maneira assim ignorante com relação a Tomás, você não só reforça o que muitas vezes é dito, que nós protestantes, em especial reformados, damos pouca atenção para a tradição escolástica, talvez por conta da crítica que foi extremamente justa, a meu ver, mas extremamente dura de Lutero e que encaminhou uma série de leituras, óbvio, dentro da seara protestante contra a doutrina escolástica, mas a doutrina escolástica não se reduz, não é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino não é a escolástica é bem maior do que, do que Tomás de Aquino, né? Perfeito. Olha, pessoal, vocês estão vendo aí, a gente está começando a live, tivemos que falar um pouquinho sobre esse tema da filosofia, só porque citei aqui o último livro que o pastor Jonas Madureira escreveu sobre Tomás de Aquino, né? Então, de fato, é uma coisa bem interessante isso que o Jonas está apresentando aqui, e eu diria que o que está acontecendo hoje, em muitos círculos evangélicos brasileiros, é análogo, é muito parecido, pelo menos, com aquilo que aconteceu na Idade Média, quando a igreja mandava queimar livros heréticos, a igreja católica. Então, parece que nós estamos pegando aquela prática lá que o catolicismo usou, queimando os livros que os protestantes reformados estavam escrevendo, estamos aplicando hoje
não queimando, mas impedindo, desaconselhando a leitura, etc. Isso é um exercício anti-intelectual, é um exercício que diminui o ser, diminui a pessoa. As pessoas que são dedicadas às letras, elas precisam mergulhar sem medo, nas leituras que estão à sua frente. Só assim ela vai desenvolver um senso crítico, um pensamento crítico, e vai aprender a ler, e vai conhecer pensamentos. Você pode até discordar, é lícito que você discorde, né? Mas, claro, não deixa de ler, porque uma outra pessoa está te impedindo de fazer isso. Gente, então vamos entrar aqui no nosso tema. Vamos falar hoje sobre as confissões de fé dos batistas na história, essa tradição batista de usar confissões de fé. Então, hoje também nós estamos vivendo um período, um momento, depois de um despertamento que tem acontecido no mundo todo, no meio dos batistas, né, americanos, ingleses, aqui no Brasil, de usar confissões de fé, de valorizar esses documentos estes, muitos deles com séculos que foram escritos, né, com uma teologia bastante robusta, uma teologia reformada, e muita gente tem tido conhecimento agora desse material e tem pensado que os batistas jamais tiveram confissões de fé. Muita gente pensa que confissão de fé é coisa dos presbiterianos, mas eu quero tratar com esse tema aqui com o Jonas Madureira e ouvir o que ele tem para dizer sobre isso, né? Então, a primeira pergunta para o Jonas é: como, Jonas, você tem enxergado essa tradição confessional dos batistas e qual a importância desse legado confessional dos batistas para os batistas contemporâneos, né? Fala um pouco sobre isso. Muito interessante, né, Marcos? Hoje voltando, né, mas acho que tudo envolve também ignorância, né? Esse questionamento, essa suspeita do uso que muitas igrejas batistas têm feito e cada vez mais têm feito das confissões, principalmente as mais tradicionais, né? Ela é tão inconsistente, ela é tão incoerente, né, porque, em geral, as pessoas elas pensam assim, né, bom, o que é ser confessional? Será que existem igrejas não confessionais? Não existe uma igreja que não seja confessional, isso que as pessoas precisam entender. Toda igreja é confessional. A gente trabalha no curso de membresia da nossa igreja, é a primeira lição. A gente começa dizendo para qualquer um que quer ser membro da igreja, toda igreja é confessional. Então não existe igreja não confessional. Se a igreja é uma igreja confessante, é uma igreja que confessa, ela, portanto, é confessional. O que a gente discute não é se uma igreja é confessional e não é confessional. O que a gente discute é se a confissão de uma igreja é pública ou privada, digamos nesses termos. E, em geral, quando a confissão de fé de uma igreja não é pública, não é publicizada, as pessoas não têm acesso à confissão de fé da igreja, em geral, sabe onde ela está, Marcos? Na cabeça do pastor. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas querem tirar dúvidas em igrejas que são confessionais, mas não publicamente confessionais, elas procuram o pastor, o líder da igreja. E o líder da igreja é que mantém a consistência doutrinária da igreja. Isso é um problema sério, porque um dia o pastor pode ter uma visão maravilhosa, outro dia ele pode ter uma visão horrorosa. E quem está garantindo a natureza confirmadora da interpretação das escrituras está sendo um único indivíduo. Isso é muito complicado, né? A gente tem sempre dito, ensinado à igreja, que a gente precisa recuperar uma tradição que foi cara, sobretudo entre os batistas particulares, que lutaram para que uma confissão de fé fosse não só elaborada com robustez lógica e teológica, mas que ela fosse um instrumento para edificar a igreja, um instrumento para cuidar da igreja, para preservar a igreja de uma série de situações. Por exemplo, eu me lembro há muito tempo atrás, um amigo meu me procurou dizendo assim: Jonas, eu tenho um problema muito sério. E eu perguntei para ele: rapaz, o que é? Ele falou assim: cara, o meu pastor. Aí levou o problema, né? O pastor é o problema da igreja. Eu falei: mas qual que é o problema dele? Ele falou assim: olha, domingo agora ele fez um sermão tão maravilhoso, que eu fiquei impressionado, muito bem feito, muito bem articulado.
Eu olhei para ele assim, meu irmão, se o seu pastor pregou um sermão bom, não é, esse ano, se dê por satisfeito, porque tem igreja que não tem esse sermão faz anos na vida. E aí foi quando ele disse, não, Jonas, para de brincar, meu problema é sério. Eu falei, então o que está acontecendo? Ele falou assim, o problema é que na semana retrasada, ele pregou um sermão também maravilhoso, muito, muito interessante. Eu fiquei apaixonado pelo sermão dele. Eu falei assim, rapaz, o cara pregou um sermão bom, pregou 2, e na sequência, aproveita que isso acontece uma vez a cada eclipse lunar. Isso é a coisa mais rara do mundo. Aí ele disse, não, Jonas, o problema não é esse. O problema é que os 2 sermões são lógicos, os 2 sermões são, do ponto de vista dos argumentos, consistentes, mas um diz, não ore a Deus pedindo para que ele intervenha, porque ele não vai intervir, e o outro, ore a Deus porque ele vai intervir e vai realizar a sua história, e vai acontecer aquilo e acolá. Ou seja, onde está o problema desse nosso irmão ali? Né? Na consistência. Igrejas não confessionais, do ponto de vista público, elas não conseguem distribuir a dieta teológica da igreja pelo sermão, pela pregação, com base numa coluna vertebral que possa significar uma maneira de ler as Escrituras. Deixa eu dizer isso em outras palavras, Marcos. Quando a gente escolhe uma igreja, as pessoas não levam isso a sério. É que hoje as pessoas elas estão escolhendo igrejas pelos motivos mais errados. Por exemplo, a pessoa escolhe hoje uma igreja dizendo assim, lá tem espaço para criança, tem atividade para criança, tem atividade para adolescente, tem lugar para estacionar o carro. Então as pessoas elas vão estabelecendo critérios que seriam os últimos critérios que você deveria usar, até o da distância. Seriam os últimos que você deveria usar para escolher uma igreja. E quando você escolhe uma igreja, você está escolhendo uma interpretação da Bíblia. Por isso que toda igreja é confessional, porque toda igreja oferece para os membros uma interpretação das Escrituras. Agora, quando essa interpretação ela não é controlada por um critério fora do pastor, o critério de interpretação é o pastor. Então, um dia ele prega X, outro dia ele prega não X. E não há nada que ninguém possa fazer para dizer, mas espera aí, isso que ele acabou de dizer está errado. Ou seja, não tem como aplicar a disciplina a disciplina teológica. Uma igreja que não é confessional, publicamente dizendo, ela é uma igreja, Marcos, que não consegue aplicar disciplina teológica, ela só consegue fazer disciplina eclesiástica e olhe lá. Ou seja, ela consegue trabalhar moral, mas trabalha moral sem a base fundamental, que é a doutrina. Ela não pode, ela não tem mecanismos para defender a membresia de um dia um pastor que estava pensando tudo direitinho, estava correto, e agora ele endoidou. E agora está falando umas coisas que a Bíblia não diz, agora está dizendo que não adianta você acreditar no que a Bíblia está dizendo, que você precisa, sei lá, ou atualizar a Bíblia, ou você precisa, sei lá, abrir mão do nascimento virginal de Jesus Cristo, ou você não precisa crer, não é nem mais que batismo e ceia são, não é, ou ordenanças para um, ou sacramentos para outros, porque ela simplesmente é como qualquer uma campanha que você tem numa igreja neopentecostal hoje. Ou seja, as pessoas elas estão sem nenhum mecanismo de defesa contra o próprio responsável pelo ensino da igreja. Quando o ensino ele está, não publicamente, mas ele está privado, ele está na cabeça de um pastor, as pessoas ficam à mercê de um pastor. Mas eu sempre gosto de dizer, Marcos, que recuperar essa tradição não é só proteger a igreja, os membros da minha igreja, da minha loucura. Eu sempre digo para eles, olha, que bom que a gente tem uma confissão de fé aqui, porque se um dia eu começar a falar um monte de besteira aqui, vocês podem fazer disciplina, vocês podem me disciplinar. Mas você sabe por que é maravilhoso ter uma confissão de fé? Porque quando a gente estabelece uma confissão de fé, ela me protege de vocês, porque vocês são muito doidos às vezes. Vocês vêm com umas ideias muito loucas. Você vem aqui dizendo, não, porque agora eu li um livro, e esse livro diz que o amor vence, e que no final não tem inferno, não tem juízo final, não tem nada disso. E é uma mensagem de amor, e é inclusiva, bem... Eu falo, não, a confissão me ajuda, não só aos membros da igreja se defenderem das minhas loucuras, mas me ajuda a proteger a igreja dos loucos que entram na igreja querendo inventar, querendo fazer um monte de coisa que não está nas escrituras, que não tem respaldo bíblico. Então, Marcos, a tradição confessional da igreja, e que os batistas também
possuem na sua história, na sua rica e robusta tradição, ela existe e ela é importante para os nossos dias, porque ela não é só baliza interpretativa, ela é muro para proteger a igreja, seja dos loucos que tentam entrar no meio do rebanho, seja quando o próprio pastor perde a sua cabeça, ou perde, sei lá, o juízo e começa a tratar o ensino das Escrituras de uma maneira equivocada. Então, tornar a confissão de fé pública, Marcos, é tirar da cabeça de uma pessoa e dizer, isso aqui é um parâmetro pelo qual nós usamos para interpretar as Escrituras. Isso ajuda a igreja a pactuar, a igreja a ter uma coisa, não é só a confissão de fé, não. Eu leio para o pessoal da igreja esse livretinho aqui, não sei se você lembra dele, um livro antigo, do Harold Shedd. Igrejas batistas. Antigamente, as igrejas usavam pacto. O pacto vem desde as igrejas particulares, elas faziam pacto de membresia. O que é o pacto de membresia? Ele sabe que ele tem que preservar a doutrina, ele sabe que tem que preservar aquilo que foi legado pelos que plantaram a igreja, por aqueles que vieram antes. Então, eu acho que a gente perdeu muita coisa, Marcos, muita coisa. E a gente precisa recuperar. E precisa recuperar de uma maneira viva, de uma maneira que não seja aquela maneira do museu, né? Você vai para o museu para olhar, olha como isso aqui é bonito, ou quando você vai a uma igreja antiquíssima na Europa, mas não tem serviço, não tem nada lá, é só um lugar, né, para as pessoas admirarem uma obra de arte sacra, mas devoção ali já não existe mais nenhuma. Então, eu acho que não é esse o caso. O que a gente quer é recuperar esse legado, essa contribuição tão gigantesca que serve hoje para proteger membros e liderança, presbíteros da igreja, contra os desmandos e o nosso próprio coração. Confissão é pública para proteger o nosso coração de nós mesmos e cuidarmos uns dos outros, não só moralmente, mas também intelectualmente. Faz sentido, Marcos? Muito. Olha, enquanto o Jonas falava aqui, e essas ideias vão surgindo, né? E tem muita pergunta aqui que eu estou fazendo a mim mesmo aqui, eu queria fazer para o Jonas, não vou fazer agora porque a gente vai perder o tema, mas a coisa vai fluindo muito bem. Jonas, você falou aí dessa tradição, da riqueza da tradição batista e falou também da importância da igreja preservar essa documentação, a confissão de fé, né? Eu vi um pastor outro dia falando num livro, ele disse, olha, toda igreja tem uma confissão de fé. Às vezes ela não está escrita, né? Você acabou de falar, em outras palavras, está na cabeça do pastor, não está no papel ainda. Mas isso é muito importante, de fato, que a igreja olhe para o seu passado, para os pais, os antigos, né, os primeiros que vieram, ou seja, o legado, a tradição, não pode ser desprezado. As coisas não estão começando agora, elas têm um passado, e nós precisamos estudar o passado, precisamos conhecer o passado. Agora, Jonas, falando em confessionalidade, a Igreja Batista da Palavra, aí em São Paulo, que você pastoreia com outros presbíteros, essa Igreja Batista da Palavra é uma igreja confessional, Jonas? Sim, ela é uma igreja confessional, Marcos. Deixa eu ratificar aqui a pergunta. De confissão escrita, né? Isso! Muito bom, Marcos. Sim, ela é uma igreja que adota uma confissão de fé pública. E no início, Marcos, a gente estudou muito esse livrinho aqui, que você deve conhecer, né? Do Lunkin, né? Tenho ele aqui. As Batistas de Fé. Tem várias aqui, né? Então a gente estudou muito isso daqui por uma razão. A gente tinha duas alternativas. Ou a gente faria uma espécie de confissão nossa mesmo, não é? Como muitas igrejas fazem hoje. Esse mesmo, é isso aí. E essa é nova, essa é uma nova edição, né? Ela não é muito antiga, não. Ela tá melhorzinha. Tá melhor. E o que a gente fez? A gente poderia fazer como qualquer outra igreja que hoje faz a sua própria declaração de fé. Nós não nos sentimos à vontade para fazer uma declaração de fé que não fosse testada pelo tempo e que não fosse fruto de uma amplitude de visões de homens que estudaram, que tiveram aplicação do seu tempo para produzir uma declaração de fé
que pudesse ser o máximo consistente, porque não é fácil, as pessoas acham que se estabelece ali 10 frases de doutrina e acham que já tem uma confissão de fé pública da igreja, mas o problema não é esse, o problema é a consistência, o problema é um artigo em relação ao outro, aquilo ali exige um conhecimento muito acurado, muito cuidadoso, então a gente não se sentiu à vontade de fazer isso. Então o que a gente sentiu? A gente tem que beber no passado, a gente tem que beber naquelas confissões que foram testadas no passado. E quando a gente estuda a história, principalmente das igrejas batistas, não é? Principalmente do contexto dos batistas particulares, tem um livro, inclusive, que foi uma coletânea de documentos dessas igrejas antigas batistas, foi uma coleção feita pelo Mark Dever, chama-se Polity. É uma coleção muito interessante, porque ele vai mostrando não só o valor de confissões de fé batistas, mas como essas confissões eram trabalhadas no dia a dia da igreja, com relação, sobretudo, à formação dos oficiais, né, presbiterato e diaconato na igreja, a formação de mestres na igreja, que é uma discussão muito interessante, que a gente deixa de lado, mas a tradição ela tem uma preocupação com isso. Tem a questão da disciplina eclesiástica, a disciplina teológica, é tanta coisa que você encontra ali que você fala, puxa vida, isso já foi testado pelo tempo. Vários e vários casos que acontecem na igreja, de disciplina, de cuidado pastoral, ou de ensino mesmo para a igreja, já foram vividos por irmãos de vários contextos e das mais diversas formas. Seria, a nosso ver, naquele contexto que nós estávamos plantando na igreja, uma arrogância da nossa parte, nós víamos com isso, simplesmente não considerar esses irmãos. Então, o que a gente fez? A gente viu que a gente tinha duas grandes tradições. A tradição que segue da Confissão de Fé Londrina, 1689, essa confissão mais finalizada, mais arrojada, e aquela que é justamente a confissão de fé que imperou desde a plantação das igrejas batistas no Brasil, que é a Confissão de Fé de New Hampshire, que é uma confissão de fé muito conhecida entre os batistas e que é incrível como a ignorância com relação a essa confissão faz com que muitos batistas se perguntem se eles são confessionais ou não, do ponto de vista publicamente. Eu fico desesperado com isso, mas enfim. Então a gente pegou essas duas confissões porque a gente entende que tem muita gente da tradição batista que conhece essa confissão de fé, foi forjado com essa confissão de fé, que é lá a confissão de fé de New Hampshire, e a gente o que fez? Na nossa leitura da New Hampshire, não há nenhum ponto que a gente vê que entre em contradição com 689. No entanto, há vários pontos da New Hampshire que é tão ambíguo, que o sujeito pode, com a hermenêutica, dar ele dá uma sambada ali na confissão e manda um somebody love para você, quando você vê, você já está afirmando uma outra coisa que aqueles que confeccionaram a New Hampshire jamais afirmariam. Perfeito. Então, o que a gente fez? A gente percebeu que a New Hampshire ela é mais clara, ela era mais fácil de as pessoas acessarem. A 1689, ela é de uma profundidade, de uma riqueza, ela é de uma simplicidade também admirável, mas a distância temporal fez com que a gente optasse pela New Hampshire como aquela que os membros da igreja, todos eles precisam subscrever para se tornarem membros, né? E a 1689 se tornou a subscrição necessária de todos os presbíteros e aquela confissão que, inclusive, ajuda a fazer esse fine-tuning aí com a New Hampshire e corrigir as possíveis interpretações equivocadas por algum ponto ou outro que da New Hampshire ficou ambíguo. Então, nós usamos o 689 como uma coluna vertebral do ensino. Nenhum presbítero da igreja pode ensinar sem subscrever ao 689. Então, a gente tem as duas confissões. Na verdade, a gente entrega para os membros da igreja uma coisa assim, né? Como um curso de membresia, e logo na primeira, é a primeira coisa, eles já aprendem declaração de fé. A gente já mostra que são as duas confissões de fé que elas precisam ter no horizonte, né? Então, a gente sempre diz,
a gente exige que vocês subscrevam a New Hampshire, mas que vocês estudem o 689. E a gente tem propostas, inúmeras propostas de trabalho, desde aqueles que são envolvidos com formação ministerial na igreja, ou mesmo nos seminários, que é uma maneira que a gente tem de ensinar teologia na igreja, a gente tem usado para mostrar para os membros a importância dela ser uma igreja publicamente confessional, e tem sido uma bênção. De tempos em tempos, a gente tem sempre revisitado e sempre tirado dali ensinos. Há ensinos maravilhosos. Eu já trabalhei, para você ter ideia, Marcos, eu usei a confissão de fé Londrina, para discipular um homem que tinha achado que pela perda da segurança da salvação, ele tinha perdido a salvação. E eu mostrei para ele, não, filho, não é assim que funciona, não. A gente tem a experiência da perda da segurança. E mostrei para ele, lendo para ele a Confissão de Fé Londrina, mostrando, olha aqui o que acontece quando um crente, não é, tem o coração frio. É isso, a gente perde a segurança na salvação, que é um tema caro para os puritanos e que a gente deixa de lado, e que serve para trabalhar a vida cristã. Então, eu usei um artigo da Confissão de Fé para cuidar de uma pessoa que estava se sentindo fria espiritualmente. Ou seja, ela é extremamente importante para a vida da igreja. E sim, somos publicamente confessionais e tem sido uma bênção tanto servir a Deus e ler as Escrituras com esse holofote da confissão de fé, como também usar esse holofote para analisar a nossa própria prática eclesiástica, a nossa vida como presbíteros da igreja. Tem sido sempre uma grata satisfação para a igreja aprender cada vez mais à luz dessa coluna vertebral da hermenêutica, da interpretação, que essa comunidade escolheu usar para interpretar as Escrituras. Olha, pessoal, estou aqui simplesmente louvando a Deus e glorificando a Deus pelas palavras do pastor Jonas em relação à igreja. Ele fez colocações aqui maravilhosas, né? Explicou as motivações de por que os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, subscreve 1689 e a igreja, de um modo geral, subscreve a Confissão de New Hampshire. E uma coisa interessante, Jonas Madureira, que você falou aí, essa questão das duas confissões não estarem em desacordo, não estarem em contradição entre si, na teologia, na doutrina. A ambiguidade, sim, você falou com muita exatidão, isso é um problema que às vezes a gente acaba tendo que bater cabeça com algumas pessoas porque elas querem ir para um caminho que não é aquele, né? Daí a importância de estudar a história confessional, a história da produção de um documento, né? Porque você vai ver quem foram as cabeças que escreveram, qual era a posição daqueles homens teológicos. Às vezes não fica muito claro num documento, porque o documento ele é um resumo, é um documento mais simples. A Confissão de Fé de New Hampshire, Jonas, eu conversei uma vez com o Dr. Thomas Nettles, que é um dos grandes historiadores batistas, sim, sim. E ele disse que a Confissão de New Hampshire é um resumo das doutrinas da Confissão de 1689. Então, não é uma confissão que foi feita contra as doutrinas batistas que já existiam. É exatamente uma confissão que foi feita para tornar mais clara e mais simples aquelas doutrinas que são mais profundas, né? Você vê que a confissão de 1689, o vocabulário escolástico é muito grande, né? Uma linguagem muito elevada. A linguagem dos concílios ecumênicos está ali naquela confissão de 1689. O Dr. James Hennihan vai falar disso, né? As linguagens que foram usadas em Niceia, Calcedônia, estão lá naquele documento. Então, é uma linguagem que as pessoas acabaram perdendo. Uma linguagem típica lá do passado, lá de séculos anteriores, e as pessoas, na modernidade, acabaram perdendo essa linguagem e se fez necessário produzir novos documentos com a linguagem mais acessível. Mas New Hampshire é um exemplo disso. E pegando isso como exemplo, Jonas, é necessário, de tempos em tempos, produzir-se novas confissões de fé. Eu não sei se você concorda com isso, não sei se é a sua posição, mas as confissões, elas geralmente tratam problemas que são do seu tempo, são a agenda daquele momento. Então, quando Niceia falou ali sobre a questão da divindade de Jesus, isso foi o assunto que estava sendo discutido ali, por isso está lá na confissão de Niceia, no credo.
Então, o que que você fala, o que que você diz, Jonas, sobre essa questão da produção ou de acrescentar novos artigos em documentos antigos? Qual é o seu ponto de vista acerca disso? Eu entendo que há uma diferença, eu aprendi isso com o reverendo Heber Campos, o pai, né? Ele faz uma distinção muito curiosa, que é uma distinção clássica, né? Entre norma normans e norma normata. A norma normans é a norma que regula. A gente sabe que a única norma que regula é a Bíblia e as Escrituras. E a norma normata são as nossas confissões, são as normas interpretativas de critério para interpretar as Escrituras que são reguladas pela própria Escritura. Ou seja, há um círculo, sim, há um argumento circular que coloca as confissões dentro de uma dependência absoluta das Escrituras. Mas, como você bem disse, as confissões, elas são obras do seu tempo, a gente não pode negar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba fazendo o seguinte, eu penso que a gente acaba fazendo uma nova confissão de fé londrina, suponhamos. Né? Terceira confissão de Londres. Pois é, a terceira confissão. Eu acho que não é bem... eu acho que o papel de uma confissão de fé antiga não é ocupar as Escrituras, mas tampouco é obstruir a nossa leitura contextual das Escrituras. As confissões, elas estão ali, e eu acho que elas ocupam um lugar importante, como a dos gigantes, o ombro dos gigantes. Uhum. Ou seja, é o reconhecimento de que as coisas novas que precisam ser ditas hoje só podem ser ditas se você subiu naqueles ombros. Então, não é continuar, não é acrescentar um artigo, não é remover um artigo. Eu acho que é preservar aquela tradição, entendendo que aquela tradição ela serve para a gente como um platô que nos permite enxergar além. Ou seja, a gente tem que usar uma confissão de fé a nosso favor e não usar a confissão de fé como um peso que impediria de contextualizar as Escrituras, de trabalhar as Escrituras com os problemas dos nossos dias. Eu acho que uma confissão, eu acho que toda confissão que é minimamente útil à igreja, ela trata de elementos que são atemporais. E naqueles tópicos que ela é mais temporal, pode ver, são os tópicos que mais têm disputa. São os tópicos que mais têm disputa interpretativa, porque envolve mais contexto do que as outras que são doutrinas perenes, doutrinas que são afirmadas desde Nicéia até os nossos dias, por exemplo. Então, eu penso que uma nova... Eu não me sinto, sendo bastante sincero, Marcos, eu não me sinto atraído por novas confissões, mas por pregações e ensinos que levem em conta a Bíblia, a história até hoje e o contexto que a gente vive hoje. Então, eu acho que a gente faz isso com os nossos livros. Não tem como a gente comparar, não é, as igrejas do século XVI, XVII, XVIII, com as nossas igrejas hoje, com a capacidade que a gente tem de suprir com material teológico e de orientação para a igreja, etc. As igrejas podem oferecer isso, podem atualizar, digamos, as confissões a partir de contextos que são interpretações que lidam com problemas atuais, com problemas que nós estamos vivendo. Não é? Coisa muito diferente é a escritura, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa fonte de sabedoria, que deve ser objeto de nossa reverência, ao ponto de interpretarmos aquilo que está sendo dito com a máxima seriedade, com o máximo compromisso possível, sem acreditar que a gente vai encontrar a revelação, a interpretação que ninguém fez até hoje das Escrituras. Em geral, quando a gente diz isso, eu acho que a gente já está dizendo uma heresia, só não sabe onde é que ela se encontra na história. Mas quando a gente vem com uma ideia muito nova, eu fico assim muito ressabiado. A orelha fica em pé já, né? Fica. Pessoal,
Vocês estão acompanhando aqui o programa Nossa Herança Batista, edição número 28, toda segunda-feira, às 20h30, o nosso programa começa. Na verdade, ele está para começar. Se tivesse começado no horário de sempre, ele estaria começando agora. Estamos com 1 hora de programa, conversando com o pastor Jonas Madureira, a quem eu agradeço. Ele aceitou o nosso convite de participar dessa live no nosso programa. O Jonas Madureira, que é um intelectual brasileiro, ele é doutor em filosofia, é teólogo também, é pastor da Igreja Batista da Palavra, em São Paulo, e também, pessoal, eu não falei no começo ali, né, vou quebrar um pouquinho o gelo aqui, né, do nosso bate-papo com o Jonas. Ele também ele trabalha no editorial da Vida Nova, ele é coordenador do editorial Vida Nova. Então, o Jonas, ele é quem vai dizer aí os livros que vão sair no Brasil pela maior editora brasileira, a editora Vida Nova. Aqui eu tenho um grande carinho por essa editora. Comecei a estudar teologia com os livros da editora Edições Vida Nova. Né? O logomarca, inclusive, mudou umas 2 vezes, eu acho, sempre parecidinho com a primeira. E é uma editora que faz parte da vida de todo evangélico, de todo mundo que estuda teologia, sem dúvida. Né? Jonas, antes da gente voltar, fala um pouquinho aí sobre o que está chegando, o que chegou recentemente, o que está chegando aí esse ano na Edições Vida Nova. Olha, chega esse ano, depois de muito... Eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos até o final do ano, entregar o belíssimo comentário aos Romanos do Douglas Moo, que é um comentário já esperado por muitos, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem apostado as fichas, é um belíssimo comentário. Vem chegando aí a 2ª edição da Teologia Sistemática do Grudem, que eu acho que é uma contribuição importante para quem estuda teologia. Ele vem aí com reformulações. Eu acho que é bem interessante, principalmente quem já tem a teologia sistemática dele, vai conseguir comparar e ver o que mudou, quais as posições dele. Eu acho que vai ser uma boa discussão. Quem ainda não tem a primeira edição, é bom que compre logo. Eu já tenho a minha aqui. Guarde, porque é muito interessante a mudança, a distinção entre as duas teologias. Eu acho que vale a pena ter as duas e poder usar e ver como que é um teólogo revisando pontos que foram problemáticos no passado. Alguns dizem que pode revisar para bem, outros para o mal, mas aí os leitores é que vão julgar depois que analisarem essa belíssima nova edição que vai aparecer aí da TS do Grudem. A gente vai publicar a História da Teologia e da Filosofia Cristã, do John Frame, que é um calhamaço gigantesco aí, que acho que vai ser uma boa contribuição. Tem um livro interessantíssimo, Embodied, do Greg Ellison, que também está aí no radar. E, Marcos, tem tanta coisa boa. Vem o comentário de Gênesis do Hamilton. Tem o Colossenses, do Greg Bill, que está aí já no forno. Já estou até sentindo o cheirinho dele aqui. É muita coisa que vem aí, Marcos. Esse ano promete, viu? Que bom. Olha, a Vida Nova tem contribuído muito para os seminários batistas brasileiros desde o seu lançamento, desde que a editora começou a funcionar. Ela tem suprido os seminários batistas, os pastores, e isso tem sido maravilhoso. A Edições Vida Nova é praticamente uma editora pioneira. Não é a primeira editora, claro, mas pela sua duração e pela persistência, pelo avanço dessa editora, quanto a Edições Vida Nova cresceu, como tem produzido materiais de altíssimo nível, né? É uma teologia. A Edições Vida Nova, ela tem o Jonas pode até falar melhor sobre isso, o critério editorial, porque tem publicações muito variadas, não é, Jonas? Sim, sim. O pastor Shed, que é o fundador de Edições, ele propôs um guarda-chuva para as publicações. E o guarda-chuva principal é a inerrância bíblica. Não é? Então, a Vida Nova ela publica diversos autores, não é? Que têm, às vezes, pensamentos até contrários entre eles, mas ambos são pensadores que estão debaixo
dessa tese, desse guarda-chuva importante que é o da infalibilidade das Escrituras, o respeito com a autoridade bíblica, o respeito com a infalibilidade, a inerrância bíblica. Então, esse é o legado do Dr. Shedd, né? Então, a gente tenta preservar esse legado, não é, oferecendo os diversos autores que são comprometidos com a autoridade das Escrituras, para oferecer para as mais diversas correntes desse evangelicalismo extremamente plural que a gente vive hoje, uma leitura e uma literatura que seja, no mínimo, respeitosa com as políticas de autoridade bíblica. Perfeito. Jonas, vamos voltar agora para o assunto confessionalidade batista. Tem muitas perguntas aqui, eu não vou ter condições de fazer. Eu já dei uma olhada aqui, Jonas, eu vou te mandar isso depois, tá? E você vai dizer o que é que vai fazer com elas. Mas, olha, boas perguntas, pessoal. Eu tenho ainda muitas coisas para falar com o Jonas, mas a gente vai mandar isso aqui para o Jonas, ele vai olhar depois, o que puder responder, ele vai responder aí para a gente. Jonas, hoje há visivelmente um retorno dos batistas à confessionalidade 1689. Muitas igrejas estão sendo plantadas nessa linha reformada, batista particular, voltando para a confissão de fé de 1689. Algumas igrejas estão literalmente buscando essa confessionalidade. Outras estão sendo plantadas sobre essa confessionalidade, né? E a minha pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião sobre... Você até falou um pouco sobre isso, mas talvez agora com um outro tipo de resposta sobre a teologia, a doutrina. Qual é a sua opinião sobre a Confissão de Fé Batista de 1689? E fala também um pouco sobre esse retorno que está acontecendo hoje. Sim, eu acho ela de uma riqueza impressionante, né? Impressionante. Eu acho que qualquer comparação que a gente faça com aquela famosa tábua de comparação com a Confissão de Fé de Westminster e com a de Savoy, a gente percebe a grandeza, quanta harmonia, quanta posição de clareza ela oferece em vários aspectos. Então, eu acho que ela é uma confissão que os batistas, em especial, só têm a perder por não usá-la. Ela é gratuita. Não tem que pagar royalties, Marcos. Pois é. Entendeu? Então, e a gente não usa esse tesouro que está aí, entendeu? Então, eu acho que eu fui muito impactado, Marcos, muito mesmo. E a gente sempre lê isso no curso de formação ministerial que a gente tem aqui na igreja. Eu sempre peço para que eles leiam aquele sermão que foi entregue por Nehemiah Cox na ocasião da ordenação de, acho que é um presbítero e um diácono, né? E é um texto muito bonito. Inclusive o Renihan, ele dá um dos nomes do livro dele, né, sobre essa natureza da confessionalidade 1689, ele dá lembra, né, que a beleza e edificação de uma igreja estão em sua ordem, né? E eu acho esse trabalho do Nehemiah Cox, que não pode ser um nome esquecido dentre os inúmeros nomes que fazem parte dessa grande tradição de mestres que foram fundamentais para a constituição dessa confissão de fé. Ela reflete essa busca por uma beleza e uma edificação com base na ordem. Eu acho que isso não tem como você não enxergar isso em todos os aspectos da arquitetura dessa confissão de fé. Então, eu me apaixonei pela história da confissão e pela própria confissão e a sua relação com a nossa igreja, especialmente por causa do Nehemiah Cox, não é? E essa busca por uma beleza da igreja, ou seja, um pastor ele tem que se preocupar em ornamentar essa igreja, né? E ele tem que se preocupar em alimentar essa igreja, em edificar essa igreja. Mas com base em quê? Na sua opinião? Não, com base numa ordem, né? Ou seja, toda a relação de proporção, seja estética no que diz respeito à beleza da igreja, seja a ética no que diz respeito à vida ativa da igreja, as suas ações, os seus atos no mundo, ela possui uma ordem. E essa ordem, eu acho que vai contra o nosso ímpeto de viver uma vida com base sem uma ordem,
Então, o que justifica muitas de nossas ações desastrosas na igreja é a falta de uma ordem. E eu acho que a confissão de fé lembra a gente que é preciso ordenar as coisas. É preciso dar uma ordem para as coisas. Ordem aqui, não aquela ordem que é para você ir obedecer, é a ordem com direção. As pessoas precisam de direção, Marcos, e é muito sério, porque ensinar uma igreja, um pastor que tem a missão de ensinar uma igreja, e quando ele sobe no púlpito todo domingo para pregar e vê aquelas pessoas ávidas para receber aquela porção das Escrituras, não tem como ele não ter tremor e temor no Senhor e não se preocupar com aquilo que vai ordenar a igreja. A gente entende que a pregação, Marcos, ela é uma maneira de ordenar a igreja. Por isso que essa busca tão obsessiva, eu diria, pela ordem, presente na 689, ela é uma das coisas que mais influenciam nossa igreja, e a gente pode encontrar isso em diversos aspectos da nossa igreja. Vários aspectos da nossa igreja reflete beleza e edificação, porque no fundo, a ordem não foi desprivilegiada, a ordem ou a direção dada por uma confissão de fé não foi preterida. Então, a gente aproveita esse momento que muitas igrejas têm recuperado para encorajar, não é, pastores que às vezes procuram tantos materiais para crescer a igreja, né? Hoje tem tanta coisa. Eu fico impressionado, Marcos. Se você vai hoje para um congresso para plantação ou revitalização de igreja, as pessoas mostram cada modelo de plantação, de edificação, quando você olha assim, meu Deus, eu tenho que ter tanto dinheiro para plantar uma igreja. E para fazer isso aqui, eu preciso de muito dinheiro. Mas quando você começa a ler uma confissão de fé, principalmente na 689, sobre eclesiologia, você vai descobrir que antes de dinheiro, antes de se preocupar com orçamento, antes de se preocupar com investimento, você vai ter outras preocupações antes de plantar uma igreja. Uma igreja tem que nascer do culto, uma igreja tem que nascer da sua confissão pública de fé em Jesus Cristo, uma igreja tem que nascer da sua preocupação com os oficiais da igreja, ela tem que nascer de sua preocupação em solidificar uma membresia. Ou seja, as pessoas hoje elas plantam a igreja, mas elas não sabem dizer quando que a igreja terminou a plantação. Hoje eu vejo tanta gente falando, como é que você está? Estou plantando a igreja, o cara está há 15 anos plantando a igreja. Como assim, rapaz? A Bíblia dá uma ordem para a gente quando é que tem uma igreja. Você tem ali, você tem tudo que precisa para ter uma igreja. Se você ler uma confissão de fé como 689, ou como qualquer outra confissão que seja robusta, você vai ver que ela vai te dar todos os elementos que dizem assim, isso é uma igreja. Então o que você tem que fazer? Trabalhe para que aquilo ali aconteça. Quando aquilo ali acontecer, você tem uma igreja. Então, as pessoas confundem plantação de igrejas com quantidade de gente, com estrutura, e não se preocupam com o primordial, que são as ordens, as direções. O povo de Deus precisa de direção. O povo de Deus precisa de ordem. E se a gente não dá uma direção para o povo de Deus, se a gente não dá uma ordem, uma orientação para o povo de Deus vai para tudo quanto é canto. Eles vão para todos os lados, menos para o lugar onde tem que ir. Verdade. Maravilha, Jonas, maravilha. Pessoal, olha, vocês estão mandando aqui muitas perguntas para o Jonas Madureira. Como eu falei agora há pouco, não vou ter condições de passá-las agora para ele. Mas, em compensação, tá? Eu vou dar para vocês, fazer um sorteio, vou dar esse livro para vocês, O Ser de Deus e a Trindade, pessoal. E tem mais. Olha o meu aqui, ó. Olha o meu aqui, ó. Olha aí. Jonas vai já falar um pouquinho sobre esse livro, viu, Jonas? Oh. Olha, esse livro aqui, eu vou fazer um sorteio no final. Eu quero, inclusive, agradecer, Jonas, aqui ao nosso amado pastor da cidade de Jataí, no Goiás, pastor Paulo Júnior. Ele está com Covid, ele está nos ajudando nessa live. Inclusive, esse sorteio ia ser feito agora ao vivo, mas devido ao estado de saúde dele hoje não está dos melhores. Já até apareceu aqui, deu um oi aqui para a gente, sabe? Mas ele não está muito legal hoje. É que o Senhor Deus restaure a saúde do Paulo Júnior. Mas lá em Goiás, os irmãos têm nos ajudado bastante aqui com a produção do Nossa Herança Batista. Estivemos lá, a reforma lá está avançando bastante. Os batistas, eles têm crescido ali na região do Goiás, no interior do Goiás especialmente.
E esse livro, eu vou fazer um sorteio, tá? E vou mandar esse livro para o Jonas Madureira assinar. Jonas, vai chegar na tua casa, eu vou assinar aqui, você assina daí, e daí você vai enviar por correio para o sorteado. Eu vou te mandar o endereço de quem ganhar, tá bom? Então, essa aqui é a maneira de vocês nos perdoarem nos comentários, pessoal. Jonas, agora deixa eu aproveitar o gancho aqui. Você conversou uma vez comigo e falou que esse livro que eu acabei de mostrar, O Ser de Deus e a Trindade, você estava adotando aí com o pessoal da igreja. Fala um pouco sobre isso, Jonas. Você está falando do seu livro aqui, né? Esse aqui, né? Exato. Então, um dos pontos interessantes dele, que eu acho que vai ser de extrema valia para quem vai ganhar esse livro aqui, em primeiro lugar, é ter um comentário de um artigo da própria Confissão de Fé Londrina. Então, eu acho que é um artigo importantíssimo. Eu acho que ele mostra aqueles aspectos que a gente negligencia da doutrina da Trindade na vida prática, no dia a dia da igreja. Eu acho interessantíssimo não só a maneira como você comentou aqui a Confissão de Fé, mas como você foi capaz de usar outras literaturas, abrir a discussão. É um livro muito rico. Aqui a indicação é para o pessoal de formação ministerial na igreja, né? Aqueles que estão lendo a Confissão de Fé, aqueles que estão acompanhando a Confissão de Fé, certamente vão passar por ela. A gente ainda não está na sessão desse ano da Confissão de Fé Londrina, estão com uma outra tarefa, mas esse aqui está engatado na exposição que a gente vai abrir junto com os aspirantes da Confissão de Fé na sessão dedicada ao Ser de Deus. E eu acho que isso aqui é uma das contribuições, Marcos, das muitas que você já tem feito, de interpretação e divulgação da Confissão de Fé, e que, mostrando a riqueza, o recurso que ela tem, de uma maneira bastante clara. A sua maneira de escrever é clara, não é? Faz parte do seu perfil aí a clareza. Isso é muito bom, é um livro que, eu diria, não pode passar dessa vida para outra sem ler. Essa frase aí não podia deixar de falar, viu, Jonas? Inclusive, o Paulo Júnior disse, pastor, quando nós estivermos fazendo aqui os banners da live, tem que botar aquela frase do Jonas, não passe dessa vida sem ler. É isso aí, Jonas, muito obrigado. E a doutrina da Trindade é uma doutrina importante demais, né, Marcos? Sim. E outra, a gente tem que começar a escrever como você está colocando, temas que são da ordem da contemplação, do ser de Deus, que é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado e perde de vista. Ajuda na oração, né? A gente às vezes tem umas heresias trinitárias que aparecem aí quando a gente confunde as pessoas no meio da oração. Na oração das pessoas na igreja pode aparecer uma concepção trinitária meio complicada. E eu acho que um livro como esse é sempre bem-vindo. Ok, Jonas, muito obrigado aí pelo comentário do livro. Inclusive, Jonas, falando aqui da formação ministerial, a Igreja Batista da Palavra, ela adota uma pluralidade de presbíteros na liderança da igreja. E vocês fazem aí esse treinamento, essa espécie de classe com a liderança, né, para a formação da liderança. Esse modelo da pluralidade de presbíteros, ele foi adotado no passado por várias igrejas batistas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? As nossas confissões de fé mais antigas, elas falam dessa pluralidade de presbíteros, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse modelo de liderança e sobre esse treinamento que vocês aplicam aí na igreja. Se ele é aberto para outras pessoas ou é local apenas? Muita gente, Marcos, acha que a pluralidade de presbíteros é uma invenção da igreja presbiteriana. E esses irmãos, eles têm o ministério de presbíteros, não é porque eles inventaram, não, é porque eles leram a Bíblia, está lá nas Escrituras, sempre teve ali. A ignorância é nossa, de não reconhecer que na nossa tradição batista também tem presbíteros. A ignorância é do sujeito que não sabe que igreja católica tem presbítero. E nem por isso eles são presbiterianos, né? Então, os presbíteros, eles não são uma atribuição da igreja presbiteriana, é o governo presbiteriano
que marca a igreja presbiteriana como presbiteriana e não o presbítero, porque presbítero tem outras igrejas que não são presbiterianas, mas é o governo presbiteral. Isto sim é uma marca das igrejas presbiterianas. As igrejas batistas, elas possuem aquilo que talvez seria, não é, entre os presbiterianos, o conselho ministerial, não é? Que é o colegiado de presbíteros daquela igreja local, que governarão a igreja como um ofício ministerial e plural. Eu entendo que a igreja ela só tem a ganhar com a pluralidade de presbíteros. Infelizmente, a gente tem uma mentalidade muito complicada, sobretudo no nosso contexto batista, e que entende que só existe a figura de um pastor. E é o pastor ali que é o único que poderia ser o presbítero na igreja, e os demais, né, você tem ali um outro pastor, auxiliar, etc. A gente não pensa dessa forma, a gente entende que as escrituras falam de presbíteros, no plural, governando uma igreja. A gente entende que entre os presbíteros você pode ter um que seja aquele que mais conhece as escrituras e que é por isso que ele é escolhido para liderar a igreja no ensino. Mas a igreja é liderada por presbíteros, isso é muito bom para o pastor. O pastor não pode ficar sozinho, porque presbítero é a mesma coisa que pastor. A gente entende que não há, e não deveríamos fazer essa distinção entre um presbítero que seria administrativo e um presbítero que seria educador, magisterial. A gente entende que todo presbítero é magisterial, todo presbítero ele é responsável pelo ensino, ele é didáticos, ele é apto para ensinar e deve ser apto para ensinar. E ensina a igreja, seja nos pequenos grupos, num sermão, numa aula de escola bíblica dominical, com a sua própria vida e o seu testemunho. Então, o que a gente fez foi ler as escrituras, olhar para a nossa tradição batista e ver que dentro da tradição batista há, sim, presbíteros, não é? É a gente que desconhece essa tradição, não é? Há também a tradição daqueles anciãos que são os irmãos mais velhos, que não são presbíteros, mas estão ali dentro da própria igreja cumprindo uma função, inclusive de apoio aos presbíteros, aos pastores, enfim. Eu acho que há uma recuperação nessa pluralidade que deixa a igreja menos... deixa a igreja, eu diria, mais exposta à diversidade da exposição das escrituras e do ensino das escrituras quando você tem a pluralidade de presbíteros, né? E isso a gente começou na igreja desde o início, Marcos, desde o início. Por isso que a 189 ajudou bastante, porque alguns pontos que a gente julgava serem importantes no início da igreja, para que ela se consolidasse, a gente seguiu como metas. E uma delas era essa, a gente iria começar a igreja treinando presbíteros e formando os presbíteros dentro da igreja, a igreja formando os seus presbíteros. Então, a igreja, desde o início, não deixou nenhum dos primeiros candidatos ao curso de formação ministerial comprar um livro. E essa era a maior briga que eu tinha com os meninos, né? Eu dizia para eles, se vocês inventarem de ficar comprando livro, agora é hora de vocês aceitarem que a igreja está investindo em vocês. Vocês têm que aprender que agora é hora de receber o que a igreja está investindo e vocês terem temor porque é o investimento dela na vida de vocês. Isso foi maravilhoso. Eles começaram a ler, na época a gente li muito com eles. Foi o primeiro batalhão, o primeiro pelotão sofreu, era 4, 5 livros por mês, tinham que escrever, era uma loucura. Mas foi o começo, foi se acertando, e a gente tem hoje esse grupo de formação ministerial na igreja. Hoje eu tenho lá presbíteros que foram formados ali com a gente que foi alguns que foram meus alunos do seminário. Então a gente acabou criando ali uma força dentro da igreja de preparo de formação ministerial. A gente tem aqueles que são os aspirantes, que são aqueles que estão começando, que vão assistir às discussões. Você tem os presbiteráveis, que são aqueles que são candidatos ao ministério pastoral e que vão escrever papers sobre os tópicos, não é, importantes da vida de uma igreja. E a gente vai discutindo junto com os presbíteros, que colocam discussões, questões importantes no dia a dia. A gente não abre formação, essa discussão dos aspirantes e dos presbiteráveis para quem não é membro da igreja, né?
mas para quem quer visitar, quem quer conhecer, quem quer assistir, a gente sempre abre uma brecha, tem a oportunidade de ver o que a gente está fazendo. A gente tem a pretensão de, nesse ano, se tudo der certo, fazer uma conferência, um encontro, não é para dar uma palestra meramente sobre igreja ou plantação de igreja, mas abrir as portas da igreja para quem quer pastorear, para quem quer ver uma igreja que abraça esses pontos e como ela lida no meio de uma cidade como São Paulo, né? Então vai poder ver ela no seu dia a dia. A gente quer fazer isso e abrir para que as pessoas possam ver e elas tenham aquela sensação, não é, que eu sempre ficava buscando nesses encontros de plantação e revitalização de igreja. Puxa, eu acho que isso aqui dá para fazer. Isso aqui eu não preciso de dinheiro, não, eu preciso de outras coisas. Para plantar uma igreja, eu preciso disso aqui, é isso que eu preciso. Então, esse é o grande foco do Formação Ministerial, mostrar que a igreja é responsável pela formação dos seus presbíteros, a igreja participa da eleição, ela participa do momento em que alguém é reconhecido como presbítero na igreja. Então, é uma sensação maravilhosa você ver aqueles jovens se envolvendo com a igreja, se dedicando a ensinar, dando o seu melhor. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um motivo de muita alegria de poder ver na igreja jovens servindo, pregando sermões expositivos tão bem cuidados, tão bem trabalhados. Então, foram 5 anos de intenso trabalho e eu acho que agora a gente está começando a ver nesses jovens, né, os efeitos desse treinamento, de toda essa dedicação de andar junto com eles para formar. Porque é aquela história, né, Marcos? Pastor forma pastor, né? Não adianta enfiar ele no seminário para que rode a manivela e no final saia um pastor pronto. Não. O seminário vai ajudar, mas a igreja e o pastor da igreja tem que fazer o papel de acompanhar esse seminarista, esse candidato ao ministério pastoral e formar ele, não é, com o seu próprio exemplo, com o seu dia a dia, trazer ele para a sua casa, trazer ele para o seu dia a dia, ensinar com a sua vida, com o seu dia a dia, né? Então, acho que isso é de uma riqueza enorme, enorme. Perfeito, Jonas. Muito boa as colocações. Parabéns pelo projeto que você desenvolve aí na igreja. Manda um abraço forte aí para o presbítero Pedro Issa, é um grande historiador batista. Pedro Issa inspirou muito, né? Os artigos do Pedro são muito ricos. Primorosos. Ele está escrevendo pouco agora, Jonas. Puxa a orelha desse homem aí para ele produzir mais, viu? É que agora ele está traduzindo, ele traduziu agora a análise das institutas, está envolvido com traduções na Vida Nova, mas ele vai voltar. Tem muito para contribuir, o Pedro Issa. Tem sim. Jonas, bom, nós estamos aqui com 1h23 de programa, estamos encerrando já o nosso programa, Jonas. Eu quero agradecer muito a sua participação, o aceitar o nosso convite. A você que está nos assistindo, obrigado por acompanhar o programa. Vocês são fiéis aqui toda segunda-feira comigo e eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Agora, antes de encerrarmos, Jonas, eu lembro que eu participei de um curso com você, um curso, o Hangar Teológico. Ainda existe o Hangar Teológico, Jonas? Olha, a gente teve que terminar com ele, né? Era tinha uma proposta muito interessante na época, mas ela não vingou. Então, acabou fechando a última turma, né, de alunos que tinham. E como eu acabei me dedicando mais ao seminário Martin Busser e à Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu não conseguia mais alimentar ali também as aulas e dar mais cursos no Hangar, e ficou o Hangar com essa história aí que, né? Mas tem lá tem um curso dos puritanos, tem algumas coisas ali que, quem sabe, eu vou conversar com o pessoal que, né, tá ali à frente para poder ver se a gente disponibiliza esses cursos todos aí depois. Pois é. Aquilo é uma riqueza muito grande. Toda semana tinha uma aula, né? Você desenvolvia um tema. Rapaz, me ajudou muito quando eu comecei o CHTB. Eu comecei depois do Hangar Teológico, né? Então, o Hangar Teológico ele foi uma das inspirações para me começar o CHTB, viu? Eu acho que eu nunca nem falei isso para muita gente, só para as pessoas mais perto de mim.
mas o hangar teológico me ajudou muito, né? Lições aos meus alunos. Isso, Então, é isso mesmo. eu assisti, passei um ano lá com você, né? E, assim, essas aulas, onde elas estão, Jonas? Como é que faz para ter acesso a esse material? Eu vou falar com o Jeff, que é quem organiza e quem dirige o hangar. Eu vou ver com ele como é que está isso. Eu sei que há a possibilidade de talvez disponibilizar isso em outra plataforma. Eu vou ver com ele e te aviso. Tá bom. Vamos ver, porque eu acho que, até onde eu me lembro, era quase umas 80 aulas, alguma coisa assim ali. E aulas riquíssimas, é um material que a gente precisa conservar, porque tem muita explanação, muita reflexão rica, muita teologia. Você tratava ali de temas do próprio Agostinho, né? E coisa de alto nível ali. Quem assistiu, quem acompanhou, sabe que é coisa muito boa de fato. É a teologia para reflexão, de fato. Jonas, Legal, eu agradeço mais uma vez, passo a palavra para suas considerações finais, e depois que o Jonas sair, a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos aqui, eu e vocês de casa, vocês estão nos assistindo, para os nossos avisos, comunicados, etc. Jonas, com você. Marcos, eu queria agradecer essa nossa conversa, fazia tempo que a gente estava para conversar, né, sobre tanta coisa que a gente tem em comum, a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu queria encorajar você, eu tenho visto seu trabalho, seu esforço hercúleo para tornar cada vez mais essa tradição tão rica dentro do universo batista mais conhecido, para que as pessoas possam saber que não é uma coisa, não é invencionice, não é novidade alguma, né? Então eu quero encorajar você tem abençoado muita gente, não é? Muitos pastores, jovens pastores, que achavam que só tinha um jeito de ser pastor, você tem mostrado outros caminhos, né? Então eu quero encorajar você a continuar o seu trabalho, a investir nessa grande tradição que já contribuiu na história e pode continuar contribuindo. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Leve o nosso abraço aos irmãos do seminário, da igreja. E você sabe, aqui a casa é sua, sempre que você precisar, sempre que você estiver por aqui, por São Paulo, não deixe de passar aqui na nossa igreja, não deixe de passar aqui no meu escritório, vai ser sempre uma alegria recebê-lo. Que Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão. Obrigado, Jonas. Até a próxima, amigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, tá aí, vocês viram a nossa conversa muito produtiva com o pastor Jonas Madureira. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz aqui com o conteúdo, com tudo que nós conversamos hoje. Estou muito feliz pela essa posição do Jonas Madureira. Há muita gente, pelo fato de eu estar falando há muito tempo sobre a Confissão de Fé Batista de 1689, muita gente me perguntava sobre as posições de vários teólogos brasileiros. Pastor fulano, qual é a visão dele sobre isso? E eu confesso que a maioria deles eu não conhecia, pelo menos não a fundo a posição. O Jonas Madureira, eu não conhecia a fundo a posição dele acerca da confissão de fé. Eu conhecia muita coisa, sabia que eles eram confessionais, sabia que a diretoria ali, a liderança da igreja subscreve o 689, mas eu acho que as coisas que o Jonas Madureira afirmou hoje, colocou diante de todos aqui hoje, tornaram muito claro a posição dele em relação à nossa riqueza confessional, à nossa tradição confessional, o trabalho maravilhoso que o Jonas tem desempenhado no Brasil, tem enriquecido muitas vidas, realmente, não só com seus escritos, não só com seus cursos, mas as pregações, o trabalho na própria igreja, é muito bom. Eu estou muito contente, muito feliz com tudo que nós conversamos hoje, né? E contente por vocês estarem aqui conosco nessa live. São 9 horas da noite agora. Essa live ela estava marcada já algumas semanas atrás e a nossa agenda deu certinho para que hoje a gente tivesse essa maravilhosa conversa. Vamos ter conversas futuras. Depois eu vou conversar com o Jonas para a gente tratar de um outro tema mais adiante, né? Bem, pessoal, é isso aí.
Segunda-feira que vem, nós vamos estar, com a graça de Deus, novamente aqui e vamos dar continuidade à exposição da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos explorando, nesse momento, o 5º artigo que fala sobre a salvação. Falamos sobre a regeneração, um tema que discutimos na semana passada, e vamos dar continuidade na semana que vem, falando sobre justificação pela fé. Não perca, 8h30 da noite, nós estamos aqui esperando você. E eu quero deixar um abraço especial para a Igreja Batista Bom Samaritano, meus amados irmãos, as ovelhas que o Senhor Deus entregou nas minhas mãos para que eu pastoreasse e cuidasse. Um abraço a vocês que nos acompanharam, que estão sempre conosco. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Olha, sobre o sorteio, eu vou colocar aqui no nosso chat como é que a gente vai fazer o sorteio. Preciso falar primeiro com o Paulo Júnior, lá em Goiás, mas assim que nós fizermos aqui, tomarmos as decisões, eu vou enviar o livro para o Jonas Madureira autografar e você vai receber direto do Jonas Madureira. Ele vai mandar para o correio aí para a sua casa, tá bom? Quem participou do chat ao vivo, apenas quem participou do chat ao vivo, vai entrar no sorteio do livro. Gente, um abraço e até a próxima segunda. Deus abençoe a todos.